Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta live, é a primeira live do canal, certo? Daqui do canal Rafael Ataíde, Advocacia Previdenciária. E hoje a gente vai abordar alguns temas, né? Nós vamos falar sobre as regras de transição da aposentadoria da aposentadoria do regime geral de previdência que estão vigentes no ano de 2022, tá? Tanto para a aposentadoria por tempo de contribuição como para a aposentadoria por idade. Também vamos falar sobre quando o MEI ele decide encerrar as atividades, como ele deve continuar contribuindo caso queira. Né? A gente vai trazer uma explicação sobre essa condição, essa situação. E por último, nós vamos falar também sobre a contribuição do contribuinte individual quando ele contribui a maior, acima do teto previdenciário. Né? O que fazer nessas situações, tá? Então, gostaria desde já agradecer a vocês que estão assistindo essa live ao vivo ou gravada, certo? Como é a primeira live, eu acredito que não vai haver muitas pessoas assistindo no ao vivo, mas eu vou deixar essa live gravada para que as pessoas que tenham interesse no tema possam assistir a qualquer momento, certo? E também gostaria de convidar vocês que estão assistindo, independente de ao vivo ou gravado, a curtir o vídeo, a se inscrever no canal, tá? Para poder fortalecer aqui o nosso canal no YouTube e nos ajudar a passar essa informação adiante, passar essa informação para mais pessoas, né? O objetivo nosso aqui é fazer com que você aí do outro lado tenha total conhecimento dos seus direitos previdenciários, tá? E não se prejudique, não corra o risco de estar perdendo dinheiro, de estar jogando dinheiro fora com contribuições equivocadas e que ao final, né, de todo aquele período de trabalho que a gente passa uma vida trabalhando, a gente consiga ao final dela aproveitar a aposentadoria, conseguir se aposentar e aproveitar a aposentadoria com dignidade. Então, é esse o objetivo do canal, é isso que a gente tenta buscar aqui, divulgando essas informações para vocês, certo? Então vamos lá, a dinâmica da live vai ser da seguinte forma, eu trouxe 3 perguntas aqui e eu vou, à medida que eu vou respondendo essas perguntas, eu vou abordando os temas sugeridos, certo? Essas perguntas eu percebi que elas ocorrem frequentemente nos escritórios, clientes meus já me fizeram essas perguntas e eu achei interessante trazer essas perguntas aqui para poder abordar o tema e trazer uma solução para essa questão para vocês, certo? Então vamos lá, vamos à primeira pergunta. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. A primeira pergunta é essa daqui, está aí na tela. Tenho 51 anos e 36 de contribuição. Tenho direito à aposentadoria? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. O que acontece, né? Essa dúvida é bastante corriqueira, não exatamente com esses valores, né, com essa idade, com esse tempo de contribuição, mas é muito comum o segurado, quando ele está querendo saber se tem direito a uma aposentadoria, é muito comum que ele busque, ele passe para a gente a informação do tempo de contribuição e da idade que ele tem, para que a gente diga se ele tem direito ou não à aposentadoria. É normal, certo? Porém, essas informações elas são insuficientes para a gente definir. A gente tem uma gama, tem uma quantidade grande de possibilidades de aposentadoria, incluindo as próprias regras de transição hoje que estão em vigor, são algumas, né? E isso acaba dificultando a gente analisar a possibilidade de aposentadoria apenas com essas informações. Por quê? Nós temos a possibilidade, certo? De que o segurado em sua vida contributiva tenha recebido benefício por incapacidade, como um auxílio-doença,
ou aposentadoria por invalidez, né? Hoje são com outras nomenclaturas, hoje é benefício por incapacidade temporária e permanente. Mas, enfim, esses benefícios por si só, eles não têm um condão de gerar tempo de contribuição e carência. Contudo, se for comprovado que eles foram intercalados, né, que eles surgiram ali na vida do contribuinte de forma intercalada com contribuição, ou seja, houve contribuição antes e contribuição posterior à cessação do benefício, esse período inteiro deve ser computado para tempo de contribuição e carência. Então isso aí a gente tem que analisar para saber se existe essa possibilidade, se existe essa situação dentro do histórico contributivo do trabalhador. Outro ponto importante que a gente tem que saber é se o trabalhador ele exerceu alguma atividade exposta a agentes nocivos, que seria tempo especial, considerado tempo especial. Se esse tempo dele for reconhecido como tempo especial, ele terá direito à sua conversão, caso ele não tenha completado os requisitos para a aposentadoria especial, né? Ele vai ter aí o direito à conversão desse tempo, se esse período foi anterior à reforma. Ele vai ter condições de converter esse tempo em tempo especial e, consequentemente, aumentar o tempo de contribuição. E aumentando o tempo de contribuição antes da reforma, que é outro ponto importante. A gente precisa saber quanto tempo de contribuição o segurado completou na data anterior à reforma, anterior à vigência da reforma, em 13/11/2019. Até essa data, quanto tempo de contribuição aquele segurado completou? Para saber quais são as regras de transição, que a gente vai ver logo à frente, quais são as regras de transição que deverão ser aplicadas ao caso desse segurado, tá? Então vamos lá. Para a gente poder passar a analisar as regras de transição, eu tenho que trazer primeiro aqui para vocês qual era a regra geral anterior à reforma. A gente tinha aqui a exigência de 35 anos de tempo de contribuição para o homem, assim como era exigido 30 anos de contribuição para a mulher, certo? Não era exigida a idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição, e era exigida a carência de 180 meses, tá? 180 contribuições mensais, ou seja, 15 anos aí de tempo de contribuição efetivamente paga para que houvesse o computo da carência, tá? Já na aposentadoria por idade urbana, a gente tinha aí a exigência o implemento da idade, né? Que era de 65 para o homem e 60 para a mulher, e a carência mínima de 180 contribuições, tá? Houve a mudança aí na aposentadoria por idade. A gente tem aí algumas regras, a regra de transição que se aplica a ela, modificou a idade da mulher. A mulher hoje se aposenta com 62. No ano de 2022, a regra de transição ela traz 6 meses a menos na idade da mulher, ou seja, a mulher esse ano de 2022 vai se aposentar com 61 e 6 meses. Já em 2023 vai vigorar a regra geral, a nova regra geral, que é de 62 anos, né? Então, se você percebeu, né, analisando a sua documentação aí, o seu CNIS no portal do INSS, você percebeu que você completou esses requisitos antes da reforma. O que acontece? Acontece que você tem direito adquirido à aposentadoria, você apenas não requereu, ou se requereu, o INSS não reconheceu, e aí é importante que você procure um especialista em direito previdenciário para lhe orientar. Mas se você completou os requisitos antes da reforma, você tem direito adquirido ao benefício, à aposentadoria. E tendo esse direito adquirido, você pode requerer ele a qualquer momento, né? Já foi definido pelo STF, inclusive, que não há aplicação de decadência, não incide a decadência para concessão de benefício. Então, implementou os requisitos para aquele benefício, você pode requerer ele a qualquer tempo, certo? Bom, então vamos passar aqui agora a ver as regras de transição. Vamos aqui para as regras de transição. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês as nossas regras de transição. Eu fiz uma tabelinha aqui e vou mostrar agora na tela.
A tabelinha aí mostra as regras de transição que estão em vigor agora em 2022. Nós temos aí a aposentadoria por idade, como eu vinha falando, é de 65 para o homem, ou seja, a idade do homem não mudou. 65 para o homem, 15 anos de tempo de contribuição com efetivamente pagos, ou seja, a carência, né? 61 anos e 6 meses para a mulher de idade, tendo que completar os 15 anos de tempo de contribuição, ou seja, a carência. Tá? E a próxima aqui é a aposentadoria por pontos. Na aposentadoria por pontos a gente não tem a idade mínima, certo? Nem para o homem nem para a mulher. O homem deve completar os 35 anos e, somados à sua idade, ele deve pontuar 99 pontos. A mulher tem que ter os 30 anos de tempo de contribuição e, somados os 30 anos mais sua idade, deve alcançar os 89 pontos para ter direito a essa regra de transição. Essa regra de transição é interessante porque ela afasta o fator previdenciário. Mas eu vou explicar mais para frente que tem uma questão importante aí com o fator, né? A gente vai ver mais à frente, tá? Mas fiquem atentos. A próxima regra de transição é a idade progressiva, tá? A idade progressiva exige 62 anos e 6 meses para o homem, 35 anos de tempo de contribuição, 57 anos e 6 meses para a mulher e 30 anos de tempo de contribuição. Já as próximas regras de transição é o pedágio, né, de 50%, que não exige idade mínima. O homem tem que completar 35 anos, mais a metade do tempo que faltava para completar os 35 em 13 de 11 de 2019, e aí a importância de saber quanto tempo você completou nessa data. A mulher também não tem idade mínima, mas deve completar os 30 anos mais a metade do tempo de contribuição que faltava para completar os 30 em 13 de 11 de 2019. Tá? Essa é a regra dos 50%. A próxima regra é a regra dos 100%, que é basicamente a mesma coisa. O que vai mudar aqui é que tem idade mínima, né? A idade mínima é de 60 anos para o homem, 57 anos para a mulher. O homem deve completar os 35 mais a integralidade do tempo que faltava, ou seja, 100%, do tempo que faltava para completar os 35 em 13 de 11 de 2019. E 30 anos a mulher, mais a integralidade do tempo que faltava para completar os 30 em 13 de 11 de 2019. Certo? Então, vamos voltar aqui. Pronto. Então vamos lá. O que acontece aqui, né? A gente tem essas regras de transição e é importante a gente esclarecer um ponto que muitas pessoas têm dúvida, que é com relação ao pedágio, né? As pessoas elas têm dúvida de como é que funciona o pedágio. Eu vou tentar esclarecer aqui para vocês. O pedágio nada mais é igual ao pedágio de qualquer rodovia que a gente tem espalhada pelo país afora, né? Aqui no estado de Alagoas nós não temos pedágio nas rodovias, mas existem diversos pedágios espalhados por aí. E o pedágio que é o valor que é exigido para que você continue naquele caminho ali daquela rodovia. Você está na estrada viajando e para que você continue naquela rodovia você tem que pagar um valor ali para passar pelo pedágio, né, que a empresa concessionária ela toma conta da rodovia e faz a manutenção dela ao invés do Estado. Então a gente paga esse valor pela manutenção da rodovia e para usar a rodovia a gente tem que pagar o pedágio para passar por ela e continuar naquela estrada. Bom, a mesma coisa que é na aposentadoria. A gente vinha contribuindo para um sistema. Com a reforma da Previdência, o sistema praticamente mudou como um todo, né? E para que a gente possa se aposentar utilizando aquelas mesmas regras, ou pelo menos uma regra equivalente, né, ou parecida, que é a regra de transição, ela tenta minimizar os efeitos da reforma, que são, na sua grande maioria, são reformas que dificultam o ingresso à aposentadoria, dificulta o acesso do trabalhador à aposentadoria.
Então você tem que pagar um pedágio para que você continue, para que você tenha a possibilidade de usufruir daquelas regras, tá? E o que que acontece? O pedágio aqui você não paga com dinheiro efetivamente, tá? Você não poderia emitir uma guia do valor do pedágio e pagar, não. O pedágio aqui ele exige uma coisa muito mais preciosa, que é o seu tempo de vida. Ele exige que você trabalhe mais algum tempo. No caso dos 50%, ele exige que você trabalhe mais um pouco, mais a metade do tempo que faltava para completar a exigência de tempo de contribuição na data da reforma. Já na regra de 100%, ele exige exatamente o valor, o tempo que faltava na data para você alcançar o requisito de tempo de contribuição. Então é isso. Se você tinha, vamos supor, 2 anos, né? E nesse caso aqui é importante esclarecer. O pedágio de 50%, né? A regra de transição que exige um pedágio de 50%, ele só vai ser aplicado para aquelas pessoas que, na data de 13/11/2019, eles faltavam para completar o requisito tempo de contribuição, faltavam 2 anos exatos ou menos para completar o tempo de contribuição exigido naquela data para a aposentadoria da regra anterior, né? O homem aqui é 35, então precisava faltar 2 anos exatos ou menos para completar os 35 nessa data. Para a mulher os 30, então no caso 28 anos, faltava exatamente 2 anos para completar, tinha 28 anos de tempo de contribuição, faltavam 2 anos exatos para completar os 30 que são exigidos. Então, nesse caso, a regra a ser aplicada aqui é essa regra, o pedágio de 50%, tá? E aí a pessoa vai ter que, o trabalhador, né, vai ter que contribuir por mais um ano, no caso, já que se faltavam exatamente 2 anos, ele vai ter que contribuir por mais a metade do tempo, no caso 1 ano. Né? Se foi menos, vai ser a metade daquele tempo que faltava, tá? Então essa aqui é a regra do pedágio de 50%, e a mesma coisa se aplica ao pedágio de 100%. Só que no caso do pedágio de 100%, ele não tem essa exigência de que tenha sido menos de 2 anos. Né? Na verdade, acima de 2 anos, o tempo que faltava, 2 anos e 1 mês, 2 anos e 3, 2 anos e 6 meses, enfim, já começa a ser possível a implementação da regra dos 100%, tá? E aí a regra dos 100% é a integralidade do tempo que faltava. Se faltava 1 ano, se faltava 3 anos para se aposentar, você vai ter que pagar os 3 anos, além do tempo de contribuição exigido, 35 e 30, certo? Então, basicamente são essas as regras de transição que estão valendo para 2022 e é assim que funciona o pedágio nas regras de transição das aposentadorias, certo? Aí você vai me perguntar assim, mas e aí, Rafa, como é que eu vou saber qual é a melhor regra de transição para o meu caso? Bom, para a gente poder analisar isso, a gente tem que, como eu expliquei no início, a gente tem que analisar o histórico contributivo, né, de contribuições do trabalhador. A gente tem que analisar o CNIS, a gente tem que ver todas aquelas questões que eu falei lá no início, saber quanto tempo foi que contribuiu, quanto tempo de contribuição tinha na data da reforma, para poder ver qual é a regra de transição que se aplica. E outra questão importante, cada regra de transição pode ser, tá? Voltando aqui, pode ser que outras regras de transição se apliquem ao seu caso. Mais de uma regra de transição pode se aplicar ao seu caso, certo? E aí, para você definir qual é a melhor regra de transição, a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada do caso e um planejamento. Nada melhor para fazer isso do que um planejamento previdenciário, certo? Então é importantíssimo realizar o planejamento previdenciário. Eu acho que todo mundo sabe, e se não sabe, deveria saber, que para qualquer coisa na vida a gente tem que ter um mínimo de planejamento, né? E para a previdência, para a sua aposentadoria, né? Para você ter aquela sua remuneração lá na frente, quando você tiver com a idade avançada e necessitar parar de trabalhar,
Ou não, você pode continuar trabalhando, mas você quer ter a sua aposentadoria, você passou a sua vida ali contribuindo para a Previdência e tem direito a ela. Mas é importante que você planeje isso, você planeje como é que você quer receber, inclusive até o quanto você quer receber na sua aposentadoria, tá? Então aí é que está a importância do planejamento previdenciário, certo? Então é isso. O planejamento previdenciário, a análise do histórico contributivo por um especialista, né, de sua confiança, ele vai lhe orientar e vai encontrar para você quais são as regras que se aplicam ao seu caso e melhor, quais são as regras que vão trazer um melhor RMI para você. O que é o RMI? Né? Para quem não sabe, RMI é a renda mensal inicial. É aquela renda que você começa ao se aposentar. Quando você tem a concessão da sua aposentadoria, ele faz o cálculo e encontra o valor do RMI. Esse RMI é o valor da primeira parcela, do primeiro valor a ser pago, ou pelo menos a base inicial do valor a ser pago ao aposentado, àquela pessoa que recebeu o benefício da aposentadoria, que teve a sua aposentadoria concedida, certo? E sim, as regras de transição, a regra de transição, aliás, ela tem o poder de alterar o RMI. Cada regra de transição ela pode afetar diretamente no valor do RMI, certo? E aí é que vai entrar aquela questão do fator previdenciário que eu falei lá atrás. Tem algumas regras de transição que afastam o fator previdenciário. E isso, em alguns casos, é benéfico, em outros não. Por quê? A depender da idade em que você dê entrada na sua aposentadoria, o fator previdenciário ele pode servir como um redutor, tá? Ele vai reduzir um pouco ali o valor da sua aposentadoria, ou pode servir como um multiplicador. É verdade, pode servir como um multiplicador, sim. E isso vai fazer com que aumente, obviamente, o seu benefício. Então, para saber se, vamos supor, imagine que aquela regra de transição ali que afasta o fator previdenciário, ela se aplica ao seu caso. Ótimo. Mas será que o fator previdenciário, se ele fosse aplicado, ele não melhoraria a sua aposentadoria? Né? Então, para a gente saber dessas situações, dessas possibilidades, a gente tem que fazer uma análise prévia, a gente tem que fazer um planejamento, tá ok? Vamos seguir agora para a próxima questão aqui. A próxima questão é essa que está na tela. Contribuo como MEI, mas quero dar baixa na MEI. Posso continuar pagando? Bom, vamos voltar aqui. A contribuição do MEI, ela é uma contribuição simplificada, né? E quando você abre uma MEI, a MEI é uma PJ ali, é uma modalidade de empresa simples, né? Do Simples. E quando você abre a MEI, você declara quais são as atividades que você vai exercer com aquela MEI. No momento em que você dá baixa na MEI, que você vier a dar baixa na MEI, você vai estar informando para o fisco, né? Você vai estar informando para o INSS e para a Receita Federal que você não vai estar mais exercendo aquela atividade ao qual você estava contribuindo, utilizando a MEI, né? Então, se você pretende continuar contribuindo, a nossa recomendação aqui é que você ou contribua como facultativo caso você não esteja exercendo nenhuma atividade que lhe traga renda, certo? Você apenas quer continuar contribuindo para ter direito a uma aposentadoria, então nesse caso você deve contribuir como facultativo. Agora, se você, como é que eu posso dizer, se você continua trabalhando, né, não parou, apenas deu baixa na MEI, mas não parou de trabalhar, então a recomendação aqui é que você continue contribuindo como individual, né, desde que a atividade seja diferente. Se for a mesma atividade, então eu acho que mais prudente não dar baixa na MEI, melhor continuar com a MEI funcionando, certo? Mas se você quer dar baixa realmente e vai mudar de atividade, vai exercer outra atividade, continua como individual. Se você não vai exercer outra atividade, você contribui como facultativo, certo? E o que acontece aqui?
é importante deixar claro que vai haver modificação no percentual da sua contribuição. Então a gente tem a contribuição de 20%, 11% e 5%, né? E no caso do MEI, o MEI tem uma contribuição simplificada pelo Simples Nacional e essa contribuição ela é sobre o salário mínimo. Então, para o MEI, a aposentadoria ela vai ser de um salário mínimo, certo? E as contribuições são sempre sobre o salário mínimo. O percentual aplicado do MEI é sobre o salário mínimo. Quando você mudar para o facultativo, você vai contribuir sobre o salário mínimo também. Se você quiser manter a mesma linha, você vai contribuir sobre o salário mínimo também. E o percentual vai ser de 11%. Caso você tenha uma condição de baixa renda, né, e você consiga comprovar essa condição de baixa renda, você pode contribuir com um percentual de 5%, certo? Tanto como facultativo como individual, você pode contribuir sobre o salário mínimo, né? Agora, lembrando que o percentual de 5% e o percentual de 11%, ele é sempre sobre um salário mínimo, não pode ser sobre o valor maior. Por quê? Primeiro porque isso é uma opção. No momento em que você faz a opção de pagar um valor reduzido, você está dizendo para o fisco que você não quer, ou seja, para o INSS, você está informando para o INSS que você não quer se aposentar por tempo de contribuição, né? Que você quer se aposentar apenas por idade. E essa modalidade simplificada, ela é uma possibilidade, um benefício ali para o contribuinte, para que ele contribua com um valor menor e tenha os mesmos direitos à aposentadoria, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, nesse caso aqui, você vai contribuir sobre o mínimo. Se você tem condições de contribuir sobre 1, 2, 3, 4 salários mínimos, então o percentual aqui que vai ser aplicado vai ser o de 20%, certo? Aí você diz assim: eita, Rafael, eu estava contribuindo sobre o salário mínimo, o valor de 11%, acreditando que ia me aposentar por tempo de contribuição. Não, você não vai. Mas é possível retificar essas contribuições pagando a diferença, tá? Para que você volte a ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas de fato as pessoas mudam o percentual da contribuição porque vão pagar menos e não sabem quais são as consequências. E a consequência é essa, né? Você abre mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas é possível recuperar esse direito se você pagar a diferença, e você tem que pagar a diferença de todo, ou pelo menos de parte daquelas contribuições que, somada às demais, vai completar o seu tempo necessário para a aposentadoria. Então você tem que pagar essa diferença, tá? Para ter direito aí pagar a diferença, aumentando aí, no caso, o trabalhador que contribuía sobre 5% vai ter que pagar uma diferença de 15%, né, em atraso de todo aquele período que contribuiu sobre 5%. O trabalhador individual que contribuía sobre 11%, ele vai ter que contribuir os 9% de diferença para poder alcançar os 20% e voltar a ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Aí você vai me dizer assim: eu vinha contribuindo sobre 11% ou sobre 5%, mas eu não queria me aposentar com salário mínimo, eu queria me aposentar com mais. É a mesma coisa aqui. Para você se aposentar com mais de um salário mínimo, você tem que contribuir sobre aquela remuneração que você ofere ali no mês, o percentual de 20%. Se você vinha contribuindo percentual reduzido, você tem que corrigir essas contribuições pagando aquele percentual suplementar para completar os 20%, certo? Então, é basicamente isso que acontece aqui nessa situação aqui da MEI, dessa questão da contribuição. E aí você vai me dizer assim: mas como é que eu sei qual é o melhor para mim, né? Será que o melhor é eu continuar contribuindo com um percentual reduzido e me aposentar com um salário mínimo e ter que me aposentar por idade? Será que eu tenho condições de me aposentar por tempo de contribuição e me aposentar mais cedo e com um valor maior? Bom, aqui de novo eu trago para vocês, e mais do que nunca, a importância do planejamento previdenciário, entendeu? É o planejamento previdenciário feito por um especialista que ele vai analisar justamente essas questões. Será que vale a pena você corrigir esses valores de percentual aí? Será que vale a pena você pagar essa diferença?
É o especialista que vai dizer por meio do planejamento. Ele vai identificar ali quanto é que você vai gastar em média para corrigir essa falha nas contribuições aí e voltar a ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição ou voltar a ter direito a uma aposentadoria com um valor maior, né? E escolher, até chegar ao ponto de escolher qual é o valor que você quer sair aposentado. É possível com planejamento previdenciário, né? Isso é bastante importante de esclarecer aqui para vocês, e aí é que reside a importância do planejamento previdenciário, tá? Agora vamos adiante, a gente vai aqui para a próxima pergunta, vou botar aqui na tela para vocês. A próxima pergunta é essa daqui: contribuir para o INSS com um valor superior ao teto. Esse valor a maior vai ajudar a melhorar minha aposentadoria? Caso não, o que eu posso fazer? Bom, vamos voltar aqui. O que acontece? Deixa eu tomar uma água aqui logo. O que acontece aqui? A gente tem a seguinte situação, né? A pessoa pagou um valor errado, né? Isso pode acontecer tanto aquelas pessoas que pagam menos que o mínimo de contribuição e tem um segurado que acaba pagando, recolhendo superior ao mínimo, ao teto previdenciário, aliás. Então, primeiro vamos estabelecer como é que isso ocorre, né? Eu já vi muitos casos de segurados que vinham contribuindo sobre o salário mínimo em determinado período, determinado ano, e na mudança do ano houve o reajuste do salário mínimo e o segurado continuou pagando a mesma contribuição no carnê que pagava no ano anterior. E o que isso acontece? A falta de atenção faz com que isso aconteça. E qual é o reflexo disso? O reflexo é que aquela contribuição, aquele período todo que foi contribuído a menor, né, que foi contribuído abaixo do mínimo, não vai lhe trazer, não vai contar como tempo de contribuição, nem vai contar como carência, né? Pode até contar como tempo de contribuição para dizer que naquele período você trabalhou, você exerceu uma atividade, mas você tem que corrigir o valor para que ele venha de fato a computar, para você poder utilizar ele para contagem da implementação dos requisitos e ter direito à aposentadoria. Então, se você contribuiu abaixo do mínimo, você tem que pagar a suplementação, você tem que pagar aquela diferença ali para alcançar, para que aquele período alcance a contribuição mínima do mês, certo? É muito importante isso, inclusive teve uma alteração recente em uma das portarias e esse serviço está disponível no meu INSS para o próprio segurado fazer. Antigamente você tinha que agendar no INSS, a ida lá ao INSS para poder pedir para que o servidor fizesse essas guias para você, ou você teria que solicitar por meio de um processo, no processo de aposentadoria, informar essa situação e solicitar a emissão dessas guias, né, para poder fazer essa complementação. Tá? E agora é possível você fazer isso direto no portal, tem uma opção lá de serviço que você vai poder fazer esse requerimento, certo? E como é que funciona a outra situação, a quem paga mais que o teto previdenciário, né? Hoje o teto previdenciário é de R$ 7.087,22, tá? Esse é o teto previdenciário hoje. E como é que acontece, né? Pode acontecer por erro da pessoa lá que vai preencher o carnê e vai fazer o pagamento, mas é muito mais comum essa contribuição a maior acontecer em razão do contribuinte individual ou autônomo, né? Ele prestar serviço para pessoas jurídicas diversas. E vamos lá. As pessoas jurídicas desde 2003, elas têm a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias dos prestadores de serviços, os autônomos ou contribuinte individual. Então, aquele contribuinte individual que presta serviço para uma PJ, a PJ ela vai pagar a remuneração, descontando daquela remuneração que ele tem que receber a contribuição previdenciária, que é o recolhimento na fonte, né? A retenção na fonte da contribuição previdenciária. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso,
o trabalhador, o contribuinte, ele vai ter, né, ele vai ter ali no mês uma renda de, vamos supor, ele fez ali, prestou serviço para 10 pessoas jurídicas diferentes. Vamos supor que cada empresa tivesse que pagar ele de remuneração ali R$ 1.000 por mês, pelo aquele mês de prestação de serviço. Então, por óbvio, cada empresa vai descontar ali sobre os 1.000 o percentual referente à contribuição previdenciária, né? E ao final você vai ter contribuído sobre R$ 10.000 e o teto da Previdência é de R$ 7.087,22, ou seja, você contribuiu a mais. E esse valor não vai servir para a sua aposentadoria, esse valor não vai aumentar o valor da sua aposentadoria, não vai acelerar o recebimento da sua aposentadoria, o preenchimento dos requisitos, não vai lhe ajudar em absolutamente nada, certo? Basicamente você está jogando dinheiro fora, a verdade é essa, tá? Então, o que fazer, né? A gente tem aqui duas possibilidades de como lidar com essas situações aqui. E a primeira possibilidade aqui seria você fazer de forma preventiva uma declaração para essas pessoas jurídicas. Vamos supor que você prestou, vamos supor um médico ele prestou serviço para 10 clínicas diferentes e vamos supor que nas 3 primeiras clínicas ali ele já atingiu o teto da Previdência, já alcançou a remuneração de R$ 7.000 ali, de R$ 7.087,22, tá? E as empresas, somando a contribuição delas, alcançou o teto previdenciário. Ele tem que pegar a documentação dessas empresas que mostrem a retenção na fonte, né, os comprovantes que houve retenção na fonte, e levar até as próximas empresas que ele prestou serviço naquele período, antes que elas realizem a contribuição, e apresentem uma declaração solicitando que não seja realizada a retenção na fonte da contribuição previdenciária em razão de ter já alcançado o limite estabelecido para o mês, para a competência, né? O limite que é o teto previdenciário. Então, assim, um método mais complicado, ele é preventivo, ele tenta ajudar você a evitar que isso aconteça, não quer dizer que você vai conseguir evitar sempre, porque pode ser que você chegue atrasado lá e a empresa já tenha realizado a contribuição, tá? Sem falar que você tem que fazer isso todo mês, mês a mês. Não pode ser uma declaração ali, acumular um ano de contribuição, fazer uma declaração no final do ano pedindo não tem como, certo? Não é possível, a declaração tem que ser feita mês a mês. Então, a vantagem é que ela é preventiva, você consegue evitar que o dinheiro vá para os cofres públicos, mas tem esse lado difícil aí que é fazer isso todo santo mês, certo? Agora, qual é a outra forma, né? A outra forma ela é um pouco mais benéfica, mas também é demorada, certo? Que é a restituição desse valor. É possível restituir esse valor, tá? É possível você solicitar a restituição ou a compensação desse valor, inclusive porque é uma contribuição equivocada, ela é errada, já que existe um teto previdenciário, você não pode contribuir acima do teto. Então houve um erro na contribuição, no preenchimento, e você tem direito a reaver esses valores por meio da restituição ou da compensação, né, do tributo pago, tá? Você vai fazer esse requerimento diretamente à Receita Federal, certo? A Receita Federal hoje não, faz algum tempo já que ela é quem administra os recursos da Previdência Social. Então, os pagamentos de contribuição previdenciária é recepcionado pela Receita Federal, passa pela gestão da Receita Federal e é ela que vai analisar esses casos de compensação e restituição dos valores, certo? Pagos ali equivocadamente, tá? Então é isso, você vai apresentar esse requerimento e para apresentar esse requerimento você pode criar uma regra, analisar suas contribuições de 1 em 1 ano, ou de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, enfim, analisar essas contribuições e fazer o requerimento. Obviamente que essas restituições podem demorar um pouco, tá? Mas você não precisa fazer todo mês. Se você sabe que isso acontece todos os meses com você e é difícil você fazer a declaração preventiva ali, então é interessante você se programar para fazer o requerimento da restituição desses valores,
né, periodicamente, desde que esse periodicamente não ultrapasse 5 anos. Por quê? E é esse aspecto ruim aí que eu quero trazer para vocês aqui, esclarecer para vocês. Que após 5 anos você fica impossibilitado de requerer a restituição. Aí você vai dizer assim, eita, mas eu fazia mais de 10 anos que eu vinha contribuindo assim, eu não vou poder pegar esse dinheiro de volta? Não, infelizmente não, porque a gente só pode pedir restituição de valores mesmo na esfera judicial, tá? Não é só porque é uma questão administrativa não, mas mesmo na esfera judicial a gente só pode reaver valores dos cofres públicos, né? Até 5 anos para trás, até os últimos 5 anos. Posterior a isso, ele prescreve e você não tem mais como alcançar esses valores. Então, para quem vinha contribuindo aí há mais de 5 anos, os períodos anteriores aos últimos 5, infelizmente você não vai ter como pedir a devolução desses valores, mas dos últimos 5 sim é possível, e você já sabendo disso, você já pode se programar para todo ano ou para a periodicidade que você quiser, que seja menos de 5, né? Você se programar para analisar as contribuições que foram feitas ao longo do tempo, verificar se foi feita alguma competência, foi feita acima do teto previdenciário e entrar com um pedido de restituição daquele valor ali na administração pública, na Receita Federal, tá? Então, enfim, foram essas as explicações aqui com relação a esse tema. Essa live vai ficar gravada, né? A primeira live do canal. Eu queria experimentar aqui como é fazer uma live. Espero que vocês gostem do conteúdo, e se gostarem do conteúdo eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês cliquem lá no curtir, no gostei, ativem o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeo novo, porque eu vou estar sempre trazendo conteúdo. Eu espero conseguir trazer toda semana, mas pelo menos duas vezes por semana. A cada 2 semanas aqui eu vou estar com certeza trazendo conteúdo novo para vocês, sobre temas importantes e relevantes do direito previdenciário, para que você aí do outro lado fique sabendo de quais são os seus direitos, o que está acontecendo, que você pode se prevenir para que não aconteça com você, ou o que você pode fazer para melhorar e para alcançar de forma mais rápida e até melhorar o valor do seu benefício da sua aposentadoria, né? Então o objetivo do canal aqui é sempre trazer conteúdo relevante para vocês, trazendo aquela orientação sobre o direito previdenciário, tá? Eu vou ficando por aqui, agradeço àqueles que assistiram a live e que poderão assistir ela gravada. Espero que vocês de fato se inscrevam no canal, porque isso vai ajudar muito a gente a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E mais uma vez obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!